gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, está lá no Novo Testamento. Nós vamos ler a partir do capítulo 1. Enquanto você abre, tem um livro que eu trouxe, que está ali na livraria. Ele se chama A Sala de Espera de Deus. E se você está vivendo um momento que parece que Deus te deixou na geladeira, ou que você literalmente está numa sala de espera e parece que Deus ainda não foi lá te tirar dela, eu quero recomendar esse livro para você. Não deixe de procurá-lo, está lá na nossa livraria, e 3 picolés você leva ele para casa, é muito barato. Então, passa lá que ele vai edificar a sua vida. Quem pode pegar aqui para mim? Ai, Deus, muito obrigado, meu irmão. 2 Timóteo, capítulo 1, quem achou, diga amém. Se ainda tem alguém procurando, pode dizer, me espera. Amém. Marca a sua Bíblia onde ela está parada. Gostaria que você levantasse ela assim para o alto, o mais alto que você puder. Ah, tá, estou sabendo. O mais alto que você puder. E eu quero que você, no 3, possa fazer essa confissão de fé aqui comigo, amém? Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite, Pai, nós louvamos o Teu nome. Nós glorificamos ao Teu nome e Te agradecemos porque podemos ter uma Bíblia ao nosso lado para podermos compartilhar do Seu amor. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus, para que essa Bíblia não esteja só nas nossas mãos, mas venha ser alcançada no nosso coração, para que juntos nós possamos viver, andar e prosperar nos caminhos da sua santa e gloriosa palavra. Nós oramos nessa noite, bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os seus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, porque para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus,
desde os tempos eternos, segundo agora revelada pela manifestação de nosso Senhor Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou, porque eu estava preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-lhe diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Você pode se assentar, ficar à vontade aí no seu lugar. Meus irmãos, eu me lembro que até o último dia que eu estive aqui, domingo eu não estava, o Sábio inclusive pregou uma pregação muito abençoada aqui no meu lugar. Mas nós encerramos no último dia que eu preguei uma série de mensagens sobre crescimento. E quantos estão vendo o Senhor crescer na sua vida aí aos poucos? Glória a Deus! E meus irmãos, eu queria entrar com vocês em uma série de mensagens refletindo sobre o livro de 2 Timóteo, para que nós juntos venhamos a crescer agora em outros estágios da nossa vida, principalmente falando sobre a seriedade que é viver a nossa vida para Cristo. Você está aqui comigo? E o título da mensagem de hoje é Preserve o Evangelho. A gente vê muitas pessoas falarem sobre preservar o ambiente, sim ou não? Não jogue lixo na rua, não pise onde tem uma calçada que está ali fazendo alguma coisa com o trabalho de meio ambiente, não derrube as árvores, porque existe uma preocupação de que se nós não cuidarmos do meio ambiente, ele acaba e a gente morre. Você está aqui comigo? Eu tenho uma notícia para te dar nessa noite. Se você também não cuidar de preservar o evangelho que habita dentro de você, pode ser que você morra no meio do caminho por falta de um ar evangélico para respirar. Você está aqui comigo? E por que nós lemos a carta do primeiro capítulo que Paulo endereça uma carta ao seu filho amado, ou em outras palavras, o seu discípulo e agora pastor Timóteo? Paulo, irmãos, ele teve basicamente 2 prisões ao longo da vida. Uma prisão foi uma prisão por motivos judaicos. Os judeus prenderam ele. Só que na primeira prisão, Paulo, além de judeu, ele tinha cidadania romana. E pela legislação do Códex Romano, os romanos não poderiam ser presos para serem torturados pelos judeus. E resumo da ópera, Paulo foi preso em uma prisão domiciliar, e naquela prisão domiciliar, muitas pessoas vinham até a casa que ele estava preso para cultuarem, para aprenderem da Bíblia, para crescerem, para evoluírem, e enfim, para despertar a fé que havia nelas. E foi uma bênção essa primeira prisão. Só que essa carta de 2 Timóteo, ela faz parte da segunda prisão de Paulo. E na segunda prisão de Paulo, ele não foi preso por judeus, mas ele foi preso por romanos. E sabe o que isso custou para ele? Custou uma prisão insalubre. Sabe qual foi o motivo? Nero, conhecido como Nero o Louco, e você deve imaginar o porquê que alguém é conhecido assim.
Um dia ele levanta de manhã, ele olha para Roma e fala assim: essa cidade está muito feia, a gente está precisando dar uma modernizada, mas essas casas velhas que tem nesses bairros não vão querer reformar, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr fogo em Roma, e aí quando essa cidade estiver incendiada, a gente consegue fazer uma outra cidade do zero. E aonde os filhos de Deus estão, eles são protegidos. Era hora de você dizer amém. E quando Nero põe fogo na cidade de Roma, Roma tinha 14 bairros e apenas 4 bairros foram inteiramente poupados. 2 judeus, 2 cristãos. E Nero encontra a desculpa perfeita para incriminar alguém, e ele escolheu incriminar os cristãos, e entre os cristãos, o homem mais eminente, o líder mais eminente, era um homem chamado Paulo de Tarso, que nós o conhecemos como o apóstolo Paulo. E nessa segunda prisão, não era um domicílio, mas era uma masmorra. E nessa masmorra ele ficava preso como numa espécie de cisterna no meio do fundo de uma espécie de caverna. Eu não sei descrever para você, mas você pode pesquisar. E era um lugar totalmente insalubre. Os historiadores vão dizer que quando alguém era colocado nesse tipo de prisão, ele saía de lá ou morto ou com lepra. E quem o visitasse sairia dali certamente, no mínimo, com umas 3 doenças, porque o lugar era totalmente insalubre. Agora você entende por que ele diz que ninguém mais queria vê-lo depois que ele foi para a segunda prisão? Havia um segundo problema, porque se alguém ainda se arriscasse a ir visitar, mesmo se liberando do medo de ficar doente, do medo de pegar alguma doença, se alguém fosse o visitar e os guardas vissem a visita, eles iriam analisar: primeiro, é família? Bom, se não é família, está visitando o apóstolo, é porque ele é cristão. Vamos matá-lo também, para a gente ter um outro problema. Você está aqui comigo? Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele está no meio da sua solidão, ele está sozinho, e ele só encontrou 2 loucos para irem vê-lo no meio de todo esse medo: Onesíforo e Timóteo. Homens que tiveram coragem, literalmente, de enfrentar a morte para preservar o evangelho que havia neles. E para um desses caras, é alguém que Paulo está escrevendo, Timóteo, que era um jovem pastor, enfrentando a mais terrível perseguição de Roma, e Paulo está escrevendo para ele: olha, eu não sei aonde você está agora, eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu quero que você se lembre que existe um dom e uma mensagem que foi entregue a você. Não deixe de carregar essa mensagem por nada nessa vida. Agora, como que a gente preserva essa mensagem que foi entregue a nós? Nós não estamos sendo perseguidos no Brasil, pelo menos ainda. Nós não estamos enfrentando um problema, não tem ninguém que põe uma arma na nossa cabeça para impedir que nós nos mantenhamos crentes, cristãos, servos de Jesus. Mas olha aqui para mim, e ainda assim, sem nada nos impedir, a gente continua vivendo um evangelho frouxo, leve e que não muda nem a nossa vida e nem a vida de ninguém. Nessa noite, eu quero compartilhar com você princípios que vão te sair daqui. Desculpa a expressão, mas não um cristão banana, mas um cristão disposto a enfrentar o inferno para permanecer em Cristo Jesus. Glória a Deus que você disse amém. Essa carta, do versículo 4 ao versículo 6, ela diz algumas coisas para nós que podem servir de aprendizado, para que a nossa fé seja ativada nessa noite. Olha o que diz o versículo 4: eu lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, porque a minha alegria, para que a minha alegria seja completa.
Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Irmãos, olha aqui para mim. Você notou, pelo menos eu na minha leitura notei algo, que em menos de 3 versículos e num total de 6 versículos, a coisa que Paulo mais escreve para Timóteo é: eu me lembro de você. Versículo 4, eu me lembro de você. Versículo 5, eu recordo-me de você. Versículo 6, eu relembro a você. E ele está a todo tempo dizendo uma mensagem para Timóteo: eu me lembro exatamente de quem você é e de quão bom cristão você é, meu irmão. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Paulo, o apóstolo de Cristo, ele se lembra com todos os detalhes de quem Timóteo era, pelo nível de caráter e pelo nível de espiritualidade que Timóteo tinha. Agora, o que será que as pessoas lembrariam de nós se nós morrêssemos hoje? Será que se nos desse um treco e a gente parasse, a gente fosse acamado pro resto da nossa vida, o que as pessoas iriam lembrar e se recordar de nós? O que seria a história que nós diríamos para o mundo? Porque se você olhar o versículo 4, 5 e 6, a forma que Paulo se lembra de Timóteo são extremamente específicas. Versículo 4, se quiser até projetar, pode. Eu me lembro das suas lágrimas. Quem aqui tem mais de 5 anos de crente? Se você caminha com Cristo há mais de 5 anos, e você não derramou lágrimas pelo Evangelho, pode ser que tenha alguma coisa de muito errado em você. O Evangelho não nos custa algumas coisas, ele nos custa tudo. E quando algo nos custa tudo, isso certamente vai arrancar de nós as nossas lágrimas. Eu e os irmãos da liderança da igreja essa semana, nós arrancamos as nossas lágrimas e você nem ficou sabendo. Nós compramos uma briga gigantesca. Jesus! Literalmente a nível global. Mas nós entendemos que o verdadeiro evangelho vai arrancar de nós as nossas lágrimas, mas não vai arrancar de nós o nosso caráter. O Evangelho vai arrancar de nós as nossas lágrimas. Nós vamos chorar porque nós vamos abrir mão de algumas coisas para viver uma vida reta aos olhos de Jesus. O Evangelho vai muitas vezes nos arrancar lágrimas porque vai envolver de nós alguns nãos que nós não gostaríamos de dar, alguns sims que nós não gostaríamos de dar, mas o Evangelho vai nos fazer dar e isso vai custar de nós as nossas lágrimas. O versículo 5 diz que, além de lembrar das lágrimas, Paulo recorda-se que Timóteo tinha uma fé não fingida. Eu quero te falar uma coisa nessa noite. Quem aqui é de Boa Esperança, natural dessa terrinha maravilhosa? Eu também sou. Só que, meus irmãos, vira e mexe, eu estou em alguma cidade de fora, ou pregando, ou trabalhando, ou dando aula, ou fazendo alguma coisa. E sabe qual que é a fama das pessoas de fora que elas têm? De quem é daqui de Boa Esperança? Não sou eu que estou falando, não, são as pessoas lá fora. Boa Esperança é uma cidade de pessoas que fingem ser o que não são. Compram coisas que não podem ter, usam roupas que não podem ter e sustentam um estilo de vida que não é compatível com o seu nível de renda. E por conta disso, não conseguem se autobancar porque vivem apenas pela aparência. Toda vez que eu escuto isso, eu tomo um tapa na cara. Mas sabe por que eu estou falando isso para você? Porque se a cultura da nossa cidade
é viver de uma forma que não é. Você consegue imaginar quantas pessoas vivem uma fé que também não tem? Que sobem muitas vezes para ministrar uma fé que não carregam, fingem viver uma vida que não têm e fingem usufruir de uma fé e de um nível espiritual que ainda não chegaram. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Tudo que Deus quer de você não é que você ponha paralíticos para andar, é que você viva uma fé não fingida. A Bíblia diz que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, Ele pode fazer com a sua pequena fé que os montes se movam. Mas sabe o que mais que ele disse? Olha, versículo 4, eu me lembro de você, que você é um rapaz que carrega uma fé não fingida, eu me lembro das suas lágrimas, e o versículo 5 ele diz assim, e eu me recordo, e eu torno a falar para você, para que você não abandone aquele dom que estava queimando em você um dia, não abandone. Meus irmãos, sabe o que esse texto está dizendo? Que existe uma chama do dom de Deus que habita em nós. Versículo 5, meu irmão. Versículo 6, aliás. Não é o 5 mesmo. Não é o 6. Por essa razão eu torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você pode repetir isso comigo? Chama. Paulo está dizendo para ele, eu lembro que dentro de você tinha um dom que parecia um fogo que queimava e que ninguém apagava. Lembra que você tem esse dom, por favor. Eu conheço pessoas que um dia queimaram por Jesus e hoje elas estão com um fogo que é uma brasa que está quase apagando. Outros já estão num nível tão fraco de fé que esse fogo já virou cinza. E eu tenho que fazer como Paulo fez. Lembre que um dia você queimou por Jesus. Volte a queimar por Ele agora. Não amanhã, agora. Você está comigo aqui em nome de Jesus? Se tem uma coisa para nós sermos lembrados, se nós morremos hoje, que seja porque nós choramos pelo Evangelho, que seja porque nós tínhamos uma fé não fingida e porque nós, ainda que fracos, não deixamos o dom de Deus apagar de nós. Só que o versículo 6, ele continua dizendo assim, e por essa razão eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Paulo diz que havia e ele torna a lembrá-lo de uma chama viva, de um dom de Deus que foi entregue pela oração de Paulo para ele. E eu fiz questão de anotar, enquanto eu estava estudando, a palavra que é usada como chama nesse texto. Champlin vai dizer que esse é o único dia e o único momento do Novo Testamento em que essa palavra é usada no original durante todo o Novo Testamento. E a palavra para essa chama que está sendo usada aqui no idioma nesse momento é anasopureu. É um excelente nome para você pôr no seu filho, anasopureu. Ninguém vai querer pôr. E sabe o que significa anasopureu? Quando você vai fazer um churrasco, ou quando você vai acender uma fogueira, tem um momento que o fogo se levanta, tem uma hora que o fogo vai apagando, e ele chega num estágio que eu conheço como brasa, e que quando está quase ali, quando está em brasa, você sopra e o fogo acende de novo. Você está comigo aqui? Esse fogo que eu acabei de contar para você, não é anasopureu que Paulo está dizendo para Timóteo. Outro dia, eu estava num churrasco na casa de um amigo que me convidou, e ele acendeu a churrasqueira, e eu estou aprendendo a fazer churrasco até hoje, eu não entendo nada de churrasco. Inclusive, aceito seu convite, se você quiser me chamar para ir na sua casa.
Mas ele estava ali fazendo churrasco e chegou uma hora que a churrasqueira ela aumentou o fogo e começou a queimar a carne. E o meu amigo foi correndo com 2 pedaços de pano assim, e ele de repente pegou assim, levantou a churrasqueira, e eu me lembro que eu até queimei a minha mão, porque eu fui tentar ajudar, e um caldinho da carne caiu e queimou, e agora que está melhorando, e eu tive uma atitude na hora, como um inexperiente churrasqueiro, de ir lá na frente do fogo, queimando, falei, eu vou abaixar o fogo, peguei a tampa de uma panela e comecei a fazer assim na tampa da panela, e em vez do fogo diminuir, o que o fogo fez? O fogo estava alto e o fogo aumentou ainda mais. E aí o meu amigo teve que ir lá acudir, porque o negócio estava ficando feio. Ana Zopureu é o que eu fiz sem saber. Ana Zopureu não é pegar um fogo que está em brasa, soprar para ele aumentar. Anasopureu é você pegar um fogo que já está alto e soprar ainda mais para que ele queime ainda mais. Em outras palavras, sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo estava vivendo um momento extremamente difícil, talvez como você está vivendo. A Bíblia diz que ele estava com sérios problemas no estômago ao correr dos versículos. Provavelmente ele estava com uma gastrite nervosa de tanto problema que ele estava tendo. Ele estava vivendo um tempo que ele estava sendo perseguido pelos romanos. A igreja de Éfeso estava cheia de problema. Ele era um pastor jovem dos seus 20 e poucos anos. E muitas pessoas não respeitavam dentro da sua própria igreja, e Paulo está dizendo assim, filho, eu sei que você está cheio de problema onde você está vivendo, eu sei que você está cheio de dificuldade onde você está vivendo, mas ainda assim, eu sei que você tem um fogo alto queimando por Jesus, mas eu tenho uma notícia para te dar, você já está queimando bastante, mas sopra mais, porque eu quero você com um fogo ainda maior por Jesus. Você consegue entender? É como se Paulo estivesse dizendo assim, eu sei que você já está queimando por Jesus, mas eu quero que você queime ainda mais. Eu sei que você está servindo a Jesus, mas eu quero que você o sirva ainda mais. Eu sei que você é voluntário na igreja, mas eu quero que você se voluntarie mais. Eu sei que você está cheio de coisas, mas faça mais. Eu sei que você ora, mas ore mais. Eu sei que você serve, mas sirva mais. Eu sei que você jejua, mas jejue mais. Se você já está queimando, imagina o que você pode fazer se você deixar ele te queimar ainda mais. Meus irmãos, nós não fomos feitos para queimar em fogo baixo, nós temos que queimar e muito por Jesus. Você está aqui comigo? É viver em níveis que a gente ainda não viveu, é pisar em lugares que a gente ainda não foi, é colocar o nosso pé em lugares crendo que Deus vai fazer brotar o nosso chão. É esse nível de fé que nós temos que ter, se nós queremos preservar o Evangelho. Eu sou filho de um Deus que multiplicou pão para 5.000 pessoas. Eu tenho que crer que o nosso Deus vai manter a nossa igreja de pé. Você está comigo aqui? Nós somos filhos de um bom pai que curou doenças. Nós vamos pôr a mão nos enfermos e eles serão curados. Nós somos filhos de um bom pai que cuidou das pessoas no deserto quando elas estavam no deserto com Moisés, que cuidou dos judeus quando eles estavam em Roma, que cuidou da igreja quando ela estava na mão de Nero, e ele vai cuidar de nós naquilo e no lugar onde nós estamos. Mas nós temos que não deixar esse fogo morrer. Mas se já está bom, meu irmão, está na hora de voar ainda mais. Mas esse texto continua dizendo assim no versículo 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo ele termina essa chave dizendo uma coisa muito importante para Timóteo. Timóteo, eu lembro que você é um rapaz que já derramou lágrimas pelo Evangelho, que você é um rapaz que tem uma fé não fingida, que você é alguém que tem um dom. Eu te aconselho a aumentar ainda mais a intensidade do seu dom. Mas eu preciso concluir uma coisa com você. Deus não nos chamou
para um espírito de covardia. Meu irmão, Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te chamou para temer. Deus não te chamou para abandonar no meio do caminho. Deus não te chamou para parar de crer nos seus prodígios e milagres. Deus não nos deu um espírito de covardia. Os covardes, quando os problemas chegam, eles vão embora. Mas os filhos de Deus são capazes de olhar para o inferno, ir no meio do inferno e crer que ainda no meio de um fogo do inferno, a mão de Deus vai estar lá conosco. Em nome de Jesus, meu irmão, Deus não está te chamando para arregar, para dar passos para trás, para desistir, para esmurecer. O Senhor está te chamando, se for viver uma vida intensa para Ele, pague o preço que for, mas Deus não te deu um espírito de covardia. Ao contrário disso, o que Paulo diz é que Deus deu a cada um de nós poder, amor e domínio próprio. Tem pastores aqui nessa igreja? Tem eu e tem mais 2 que estão sendo levantados. Deus não chamou pastores com espírito covarde. Ele está levantando homens e mulheres nessa igreja com coragem para brigar pelo Evangelho. Quem são os ministros dessa casa que sobem aqui no altar? Dá um glória a Deus aí. Esse texto está dizendo que um ministro do Evangelho não deve subir no altar se ele não estiver cheio do poder de Deus. Se você toque não com notas, mas toque com o poder de Deus fluindo através das suas notas. Se você canta, cante não com a sua voz apenas, mas que o fluir do poder de Deus esteja sobre a sua voz com você. Se você prega, pregue não apenas com palavras e com estudo, mas com o poder de Deus fluindo através de você. Se você serve, precisa ter poder de Deus. Quem aqui é líder de ministério? É impossível um líder de ministério servir na liderança se ele não tiver amor. Alguém que lidera pessoas tem que ter amor. E por último, quem é que lida com pessoas? Se você está na igreja, você está lidando com pessoas agora. E sabe o que Paulo está dizendo a Timóteo? Se você lida com pessoas, você precisa ter domínio próprio. Fala sério. Tem dia que dá vontade de pegar algumas pessoas mas o Senhor está nos chamando para ter domínio próprio. Você não vai fazer mal para pessoas, você não vai tratar mal pessoas, você não vai desistir de pessoas, sabe por quê? Porque Deus está te chamando não para fazer isso, mas para se mover em poder, para você se mover em amor e para você se mover em domínio. Eu queria te convidar para você ficar de pé nessa noite. Sabe, o que para mim é fácil, para você pode ser difícil. Eu não sei exatamente em qual momento da sua vida você está. Eu não sei exatamente o que você está fazendo da sua vida agora. Mas eu quero dizer para você que se você preservar o Evangelho, ele vai ser a melhor escolha que você vai fazer na sua vida. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me deparei com a história de um grande mártir na história da igreja chamado Policarpo. Policarpo, além de um grande filósofo, ele foi discípulo do apóstolo João. E quando o apóstolo João morreu, ele assumiu a igreja, o qual o apóstolo João tomava conta. E um dia Policarpo, ele é preso. Ele já está com cerca de 86 anos.
E como ele era discípulo de João, eles escolhem aplicar a mesma pena que foi imposta a João, ou seja, mergulharam em um tacho de óleo fervendo. E quando eles tiram ele do tacho de óleo fervendo, ele continua vivo. E agora levam ele para ser julgado nas mãos do imperador. E o imperador, ele, sobre muitas torturas, ele diz para Policarpo: Policarpo, negue Jesus agora e eu deixo você ir livre por essas portas sem nem precisar olhar para trás. E Policarpo mantém a sua postura. E o imperador, ele pega uma espada e ele afia essa espada na frente de Policarpo e ele diz para Policarpo: Policarpo, eu vou te dar a última oportunidade de você negar a esse Jesus e de você negar esse evangelho. Se você me disser não agora, eu vou te matar agora. E diante daquele cenário, Policarpo, ele vira para o imperador e ele diz assim: eu sirvo a esse Jesus, tem 86 anos, e ele nunca me fez mal. Eu não poderia abandoná-lo nos últimos segundos da minha vida. Naquele momento, Policarpo morre, mas o Evangelho de Jesus é preservado. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida agora. Eu não faço ideia dos problemas que você tem vivido ou caminhado. Mas de uma coisa eu sei: Jesus nunca te fez mal para você precisar negar. Eu ouso dizer que Jesus foi a pessoa que mais fez bem na sua vida. Nessa noite nós vamos orar para que você seja cheio da mesma coragem que Policarpo foi cheio. Para que você seja cheio da mesma coragem que Timóteo foi cheio, da mesma coragem que Paulo foi cheio. Nessa noite, Jesus vai levantar homens e mulheres corajosos, cheios do poder de Deus, cheios de amor e cheios de domínio próprio. Feche os seus olhos nessa noite. Pai, nós oramos nessa noite em nome de Jesus, para que nessa noite o Senhor levante filhos e filhas, dispostos, Senhor, a preservar o Evangelho e a viver uma vida em santidade para com o Senhor. Pai, pode ser que até agora, tudo que nós fizemos foi derramar lágrimas. Tudo que nós fizemos foi na nossa simplicidade viver uma fé não fingida. Foi na nossa simplicidade tentar lutar para que o fogo do Senhor não se apagasse de dentro de nós. Mas nessa noite eu oro para que todo espírito de covardia que um dia se impetrou sobre nós e nos fez muitas vezes nós negarmos o teu nome, nós abandonarmos o seu caminho, nós desistimos de viver a fé, nós vivemos nos escondendo em alguns lugares. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus por um espírito de coragem para chegar nos lugares e não negar o teu nome, coragem de entrar nos lugares e dizer não para as tentações e dizer não para os motivos que nos fazem parar, Pai. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus, para que o Senhor levante no nosso meio, não um espírito de coragem, mas um espírito do poder de Deus, entrando na vida de cada irmão, entrando na vida de cada irmã. Nós oramos por amor, para que o Senhor encha cada um dos seus filhos de amor pelas pessoas. E nós também oramos por uma unção de domínio próprio, para que nas situações mais adversas nós possamos olhar para o meio do caos, nós possamos olhar para o meio das nossas dificuldades e ter domínio próprio para lidar com essas situações, não abandonando o Evangelho, mas seguindo o Evangelho no poder e na graça de Deus. Nessa noite nós oramos, Jesus, pedindo ao Senhor que o Senhor encha cada um de nós, para que não nos falte
olhe sobre a nossa cabeça e para que nós não possamos abandonar os seus caminhos, mas estamos cheios do poder, da glória e da graça da sua presença, Pai. Nessa noite nós oramos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.